Olá, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez eu estou aqui, depois de algum tempo sem gravar, né? Devido ao corre-corre do trabalho, mudei de função, tenho viajado e eu tenho sentido muita dificuldade em gravar vídeos, né? E estou até devendo um vídeo, ainda um assunto para gravar sobre a aliança, que é a nova aliança, né? Gravei sobre as outras alianças, mas a nova aliança ainda não gravei, mas eu vou gravar, está resolvido. Mas também não tenho parado de ler, certo? E mais voltado à escatologia, na verdade totalmente voltado à escatologia, a não ser uma leitura que eu estou fazendo da Bíblia toda. Dentro da escatologia, né, há um assunto importante, que é o divisor de águas, tanto de um dispensacionalista clássico, ou de um dispensacionalista progressista, né? Há quem diga, o próprio Millard Erickson diz que o dispensacionalismo progressivo faz uma abordagem desse assunto tão diferente da do dispensacionalismo clássico ou revisado, que mais aparenta com a teologia reformada, né? A teologia substitucionista, que é o assunto. A igreja substituiu Israel? A igreja é o novo Israel? Será que a igreja é o novo Israel? Michael Vlach escreveu um livro, eu já li a sua tese de doutorado, né? É muito bom, eu indico para você aí, certo? Que você, lá na editora Peregrino tem ele, né? A igreja substituiu Israel, de Michael Vlach, que é a sua tese de doutorado. O livro mais importante que já li sobre o assunto, tá bom? E é um livro bem técnico, bem exegético. Bem, o livro que eu tenho em mãos aqui também trata do mesmo assunto, né? A importância de Israel, de Gerald McDermott. E ele, é interessante observar que ele era um substitucionista, ou seja, ele cria na doutrina de que a igreja substituiu Israel. Ele acreditava que a igreja é o novo Israel. Bem, diante desse fato, ele fez uma leitura bíblica, leitura da Bíblia completa, um estudo da Bíblia sobre esse assunto, e chegou à conclusão de que a igreja não é o novo Israel, baseado em muitos argumentos que ele vai falar neste livro, certo? Dentro deste livro, ele vai fazer um apanhado histórico, primeiramente, para iniciar, da história desde a patrística até os dias atuais, certo? Passando por Calbart, Calvino e muitos outros, tanto da patrística como da reforma protestante, né? Da Idade Média, enfim, ele faz um apanhado de todo esse assunto, passando por Agostinho também, que é importante, né? E ele chega até os dias de hoje, e então ele começa a fazer uma argumentação. É interessante, e que eu gostei nele, é que ele é bem sincero e trata de assuntos que é bastante sensíveis, né? Como a questão dos palestinos. Ele tem um capítulo inteiro sobre esse tema. O nome do capítulo é "E o que dizer dos palestinos?". Então ele vai fazer um apanhado de quem é os palestinos, de onde vieram, quem são eles hoje, quais são as suas causas, o que de fato eles alegam que é verdade acerca de Israel e acerca dos palestinos mesmos, ou seja, aquilo que eles criticam os israelitas, os palestinos criticam os israelitas e que realmente tem razão, e aquilo que Israel critica os palestinos e que tem razão, ou seja, ele não defende o povo de Israel como um político, como um patriota, como alguns fazem por aí, né? Independente de tudo defender do Israel. Não, ele faz algumas críticas até pesadas acerca do governo de Israel, e ele mesmo diz que defender ou não ser supersessionista, né? Ele não ser
um substitucionista, né? Ou seja, de que a igreja substituiu Israel, ele não crê nisso, não quer dizer que ele apoia Israel em tudo. Ele é taxativo em dizer isso, ele explica o porquê dele não concordar, e ele cita algumas coisas que ele não concorda com o Estado de Israel, né? Apesar de que ele crê que Deus tem um plano voltado para Israel e que Deus vai cumprir este plano, né? Ele não defende algumas coisas que ele considera que não é bíblico e que não é direito, que não é justo. E ele defende algumas causas palestinas, que é justa e que é certa no que eles alegam. Então ele é sincero, ele é honesto, né? Ele não se apega dogmaticamente a Israel e briga por não. Ele faz uma abordagem sincera. É um anglicano, né? Ele é PhD pela Universidade of Iowa, né? É anglicano e diretor de teologia no Bison Divinity School, e também é autor e coautor e editor de diversos livros, né? Este autor, talvez você já tenha lido algum livro dele, a leitura do livro. Bom, a leitura do livro é uma leitura clara, certo? Ele foi muito feliz ao escrever este livro, certo? Ele não é simplista, ele é simples no tocante a termos técnicos, certo? Ele fala claramente a um público que tem pouco conhecimento do tecnicismo de alguns teólogos, certo? Ele se abstém desse tecnicismo e ele é bem claro na sua abordagem, ele é simples sem ser simplista, certo? Ele traz uma leitura bastante agradável, você se apega muito à leitura, né? Eu li esse livro em poucos dias, porque o livro, eu fiz uma leitura assim, bem mais superficial, ainda vou fazer uma leitura mais detalhada, mas é uma leitura que, sabe, prende você. É bom, não é cansativo. Quanto mais você lê, mais você quer ler. É um livro que eu indico sem reservas, certo? E é interessante observar também, como eu já falei, ele era adepto do substitucionismo, e através de uma leitura da Bíblia, de um estudo da Bíblia acerca desse assunto, foi que ele se converteu, digamos assim, né, ao não substitucionismo, ou seja, a igreja não substituiu Israel. Ele acreditava que a igreja tinha substituído Israel, mas depois desse estudo, ele entendeu que a igreja ela não substituiu Israel. Bem, é muito importante, certo, a leitura desse livro, certo? Ele traz muitos assuntos aqui que são desconhecidos de alguns teólogos. Foi bastante interessante a leitura desse livro, porque eu aprendi muito com ele, muitas coisas que eu não sabia. Por exemplo, ele diz que o pai da igreja, o pai da igreja Justino, né? Justino Marte, ele diz que foi o primeiro a dizer que a igreja substitui Israel, ou seja, foi aquele que deu o pontapé inicial para essa teologia do substitucionismo, né? Ele faz esse apanhado da história da igreja até os dias de hoje, fazendo citações de alguns teólogos importantes e dizendo que eles defendiam, falando sobre os assuntos e tal. Bem, o capítulo 1 ele vai falar sobre a compreensão equivocada da grande história, né? O capítulo 2, o Novo Testamento ensina que a igreja é o novo Israel? Uma pergunta. O capítulo 3 vem, quem entendeu direito uma história do sionismo cristão a partir do 2º século, certo? Que ele vai fazer um apanhado da história. Examinando mais de perto o Antigo Testamento, é o capítulo 4, e o subtópico é salvação para o mundo por meio de Israel. Quinto capítulo é examinando mais de perto o Novo Testamento, um futuro para o povo e para a terra de Israel. O capítulo 6 vai trazer as objeções políticas, e aí ele vai tratar da questão dos palestinos.
O capítulo 7, ele vai tratar das objeções teológicas. A primeira aliança se tornou obsoleta? É uma pergunta. O capítulo 8, se tudo for verdade, o que fazer agora? E no capítulo 9, ele vai trazer 6 propostas, né? Ele tem 179 páginas, é um livro essencial para este assunto, certo? Ele não traz somente um estudo exegético, mas ele traz um estudo histórico, certo? Um estudo abrangente sobre esse assunto, dos pais, dos reformadores e até dos dias de hoje, até os dias de que ele escreveu o livro, né? Fazendo esse apanhado, fazendo citações. E é um livro que você não pode deixar de ler. Quem gosta de escatologia tem que ler este livro, certo? Ultimamente, o Franklin Ferreira, se eu não me engano, também lançou um livro, ele que era, na verdade, também adepto do substitucionismo. Ele acreditava que a igreja substituía Israel, mas ao ver e ao estudar isso mais de perto, ele deu uma meia volta, né, neste assunto. Ele agora pensa diferente. Ele escreveu um livro, Por Amor de Sião. É um livro também que eu ainda não comprei, ainda não tenho, mas eu vou ler ele, vou comprar ele, tenho que ler ele. É um livro bastante robusto, né, é bem alto, bem volumoso. Apesar desse aqui ser quase 200 páginas, né, o do Michael Vlach também não é tão volumoso, mas o dele é bem volumoso. E é interessante porque também ele vai fazer uma abordagem histórica. E eu quero muito ler aquele livro por causa disso, né? Ele vai fazer um apanhado histórico muito grande, é uma pesquisa mesmo séria. Eu já ouvi alguns testemunhos e eu pretendo ler este livro. Portanto, a indicação do livro hoje é essa, A Importância de Israel, de Gerard McDermott. Então, fica na paz do Senhor Jesus, compre o livro, Edições Vida Nova está de parabéns, e leia com calma, com tranquilidade, e você, mesmo que não seja, né, um dispensacionalista, mesmo que não seja um pré-milenista, mesmo que não creia no continuismo de Israel, né, que a igreja não substituiu Israel, digamos assim, mas você tem que ler para conhecer aquilo que você vai defender e com quem você vai conversar, tá bom? Então leia, adquira o livro e fique na paz do Senhor em nome de Jesus.